Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é métodos e técnicas de armazenamento. Tópico a ser abordado nesta aula: otimização de espaços e redução de custos logísticos por meio do planejamento e execução adequada de armazenagem. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer a importância dos sistemas utilizados na estocagem, distinguir as diferentes estruturas para cada produto e processo em um sistema de estocagem e, por fim, avaliar a necessidade de acessórios para cada atividade dentro do sistema de estoques. Tipos de produtos. Então, a gente fazendo alguma definição de tipos de produtos, nós temos os bens de conveniências, que seriam aqueles bens mais baratos por unidade, aqueles que normalmente têm um fluxo até maior, como porcas, parafusos ou algo que o valha. Nós temos os bens de comparação, que aí são bens um pouco mais caros, dentro do processo de comparação, como TVs, DVDs, por exemplo, que são estocados. Bens de uso especial, e aí a gente pode pensar, por exemplo, um bem de uso especial seria uma comida especial, como por exemplo escargot, como por exemplo algo que seja diferenciado daquele que a gente encontra no cotidiano, por isso a utilização como usos especiais. E bens industriais, são peças, equipamentos voltados exclusivamente para a indústria, por exemplo. A gente pode dar um exemplo da indústria automobilística, que utiliza esses bens que nós consideramos bens industriais. E a gente precisa entender muito bem como é que funciona o processo de estocagem dos materiais, as diferentes formas de fazer a estocagem desse material, tentando pensar de maneira adequada como otimizar os espaços e o manuseio desses produtos dentro do armazém, otimizando, claro, os processos e maximizando a possibilidade da empresa de ter maior velocidade nesses processos e, obviamente, ter também uma maior lucratividade. Nesse sentido, dentro dos processos de armazenagem, a gente precisa pensar em todo o processo que envolve essa armazenagem, que é a identificação, todo o processamento desse material utilizado desde a chegada desse material até a saída desse material, a identificação disso. Então, todo o processamento disso precisa ser previamente identificado, as etiquetas adequadas a isso, desde a entrada até a saída desses produtos dentro do processo de armazenagem, para que exista um controle de onde está esse material e para onde vai esse material depois do processo de estocagem. Para que nós possamos falar um pouquinho dos processos de armazenagem, o ideal é que exista uma unitização dos pallets, por exemplo, que são organizados dentro de uma empresa. O que significa esse processo de unitização? Como exemplo que vocês conseguem enxergar na tela de vocês, é que quanto mais uniforme for o processo de organização de uma determinada carga, maior será a facilidade que as pessoas que trabalham com essa carga para contar, para organizar esse material e deslocar esse material, quer seja dentro do armazém, quer seja dentro de caminhões de deslocamento de um local para o outro. Isso facilita todo o processo e por isso que cada vez mais é pensado em cargas que sejam unitizadas, ou seja, que tenham uma unidade que facilite todo o processamento da mesma. Sistemas de armazenagem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as diversas formas de se armazenar produtos dentro de um determinado barracão, dentro de um processo de armazenagem, seja ele qual for. Bem, o primeiro deles que a gente tem é o do pallet convencional, que é aquele que nós já conhecemos, que é o mais comum e o mais utilizado por todas as empresas, no qual uma empilhadeira comum consegue colocar um pallet dentro dessas prateleiras que já são previamente pensadas, estabelecidas para o recebimento dessas cargas. Que, claro, obviamente, quando elas são unitizadas, facilita ainda mais esse processo, tanto do deslocamento interno quanto do deslocamento externo. Essa foto que vocês observam é aquela que a gente fala que é um armazenamento do mais convencional que nós temos, que é o do pallet convencional. Depois nós temos alguns acessórios para os pallets. Essas grades laterais que a gente encontra em alguns formatos de pallets ajuda, por exemplo, a alocar em cima desses pallets caixas menores, por exemplo. Então, quando a gente está falando de uma caixa grande, com o deslocamento de uma empilhadeira, por exemplo, ela não vai ter
a condição de cair, ou seja, é mais difícil que essa carga se desloque e ocorra algum tipo de acidente. Agora, se a gente estiver falando de caixas menores, caixas pequenas, algum tipo de movimentação mais brusca pode fazer com que haja esse deslocamento, essas caixas podem cair, avariar a mercadoria e, mais do que isso, pode machucar alguém. Então, nesse sentido, a gente utiliza também alguns acessórios adicionais para esse sistema de armazenagem, e esse é um exemplo que eu acabei de dar, pode ser utilizado também para caixas menores. Nós temos também estrutura de porta-pallet com dupla profundidade. O que diferencia na prática do convencional nesse sentido é que existe local para 2 pallets ou dupla profundidade justamente por conta disso. Então dá a possibilidade de utilizar dentro do mesmo espaço 2 pallets para armazenamento dessa carga. Nós temos também o sistema de armazenagem que é o porta-pallets autoportante. Como vocês podem avaliar pela fotografia que nós disponibilizamos para vocês, a estrutura dele que segura o peso realmente do material que vai ser colocado aqui, ele é oriundo das colunas, né? Então a parte principal que sustenta toda essa processo de armazenamento, né? Essa prateleira de estoque de mercadorias, é trabalhado especificamente no seu processo de colunas. É ali que vem toda a sustentação para que possa ser feito o armazenamento de carga aqui. Depois nós temos o porta-pallet, que é o alto verticalizado. Esse já demanda uma tecnologia muito mais apropriada para poder fazer esse trabalho, porque a retirada e a colocação desses materiais nas prateleiras não é feito de maneira manual, nem por empilhadeiras, é todo um processo automatizado. Grande parte das grandes empresas já tem utilizado esse processo de armazenamento, porque ele otimiza muito o espaço e ele trabalha de maneira totalmente automatizada, ou seja, não há a interação do ser humano nesse sentido, exceto com as máquinas. E isso torna o processo mais seguro, ou seja, minimiza o processo de erros e, claro, também minimiza o problema com acidentes. Então, é algo um pouco mais moderno, mais automatizado e que tem trazido um resultado bastante interessante para as empresas que podem fazer um investimento no armazenamento verticalizado. Nós temos também o sistema de armazenagem que é o do drive-in e o drive-thru. Isso diminui significativamente o número de ruas que são necessárias para serem alocados os produtos dentro de determinado armazém, porque o deslocamento é feito internamente, ou seja, entre as prateleiras, e isso facilita e otimiza os processos de quem trabalha com estocagem de material, seja ele qual for. Essa utilização também é bastante utilizada, que é do drive-in e do drive-thru. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre métodos e técnicas de armazenamento. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.